Olá galera, eu sou a Rough Girl e hoje nós iremos falar sobre a última parte sobre o livro Anatomia do Estado. O que o Estado mais teme é qualquer ameaça à sua soberania ante a sociedade. Destronar o rei por meio de conquista por outro Estado ou por revolta interna, que seria a população se revoltar contra o governo, são duas formas de morte ao Estado que o Rothbard nos apresenta. Equivalentemente, observamos duas formas pela qual o Estado se vale para impedir tal acontecimento. O primeiro, a invasão por outro Estado visando a conquista territorial. O Estado recruta o povo de forma a formar um exército hábil com a desculpa de que eles estão salvando a nação. Aqui novamente podemos observar uma ideologia estatal convalescendo o sentimento nacionalista, mostrando que não somos indivíduos que temos responsabilidades apenas conosco e com as nossas condutas. Não, nós devemos proteger essa abstração chamada de nação. Mas o que acontece de verdade é uma corja de engravatados e generais de alta patente enviando o povo para morrer pelos seus interesses. Sobre a segunda ameaça, ou seja, a Revolução Civil, o Estado usa de mecanismos internos visando incriminar qualquer conduta que atinja o Estado de forma a derrubar seu poder. Um bom exemplo dentro do próprio arcabouço legal brasileiro é a Lei de Segurança Nacional. Ela tipifica ostensivamente todos os crimes que atentam contra a soberania do Estado e sua existência. A exemplo da secessão dos povos por meio de medidas separatistas. Bom, podemos concluir que a intenção primária do Estado é manter-se de pé, e ele maneja qualquer recurso cabível para concretizar esse objetivo. Visto que o Estado tem uma tendência natural de se expandir, a limitação espacial dos territórios que ele pode indexar ao seu domínio e a pluralidade de territórios existentes, podemos concluir que as relações de Estados com Estados devem ocupar uma considerável atenção. Rothbard pontua que o equivalente do constitucionalismo, só que para as relações interestatais, foi o surgimento do direito internacional. Esse sistema de acordo surgiu da necessidade de estabelecer limites para a ação estatal de expansão, de forma a propiciar um ambiente de paz para que as relações civis e comerciais se deem sem grandes conturbações. E emergiu voluntariamente entre os Estados, sem um órgão central ditando o que eles devem fazer ou deixar de fazer, da mesma forma que as relações comerciais, criando sistemas consuetudinários, a exemplo da Lex Mercatoria. O que se observa é que ambos surgiram de forma a propiciar a paz necessária para que o comércio flua de forma estável. Com isso, podemos concluir que o livre comércio entre os Estados desencoraja as guerras e incentiva a paz. Depois, Rothbard demonstra que guerras travadas por entes privados ou estados mais remotos não tinham aquele sentimento segregacionista e nacionalista. Os civis não tomavam as guerras de seus soberanos como sendo suas guerras. Na realidade, não existia essa correspondência entre soberano e civil perante os seus interesses. Bom, com isso podemos deduzir que o Estado democrático que induziu esse sentimento nacionalista perante as guerras. Aliás, é muito mais conveniente incutir o nacionalismo para que seja mais vantajoso, porque naquela época das guerras, as pessoas viam como uma vantagem econômica. Então não era difícil ou forçoso o ingresso deles. Eles viam nisso uma oportunidade de melhorarem de vida e quem sabe até enriquecerem. Nessa época a guerra era composta por mercenários. Hoje, com essa ideologia nacionalista e democrática, o Estado manda para a guerra um contingente de soldados que estão indo contra a sua vontade e não tem a possibilidade de recusa. Aqui é flagrante, mais uma vez, as consequências dessa ideologia e em como ela é consentânea para o Estado permanecer de pé. No primeiro vídeo, foi exposto que Franz Oppenheimer classificou dois métodos que são mutuamente incompatíveis de se obter a riqueza. O primeiro era o meio econômico, exercido pela produção e pela troca no mercado. O segundo era o meio político, caracterizado pela violência e pela apropriação do bem do outro ente econômico. Nesse último capítulo, Rothbard cita Albert J. Nock,
que explica que a história da humanidade pode ser definida como a oscilação entre o poder social, que seria correlato ao meio econômico, e entre o poder estatal, que seria o meio político. No período em que o poder social prevaleceu sobre o poder estatal, o homem modificou a natureza de forma a ser benéfico para a humanidade. Após esse período de prosperidade, é claro que o Estado sobrepujou o poder social, solapando esse progresso. Rothbard explica que, embora a sociedade tente diminuir o poder do Estado e prosperar, ele sempre vai se expandir novamente e vai voltar revigorado. Enquanto o século XVIII e XIX foi caracterizado por uma expressão social muito grande, o século XX mostrou uma revolta do Leviatã mais arrojado e aprimorado. Bom, podemos concluir que o Estado, mesmo sendo mais moderno e complexo, ainda permanece com aquelas diretrizes intrincadas, enraizadas nele. Ou seja, escravizar o povo da forma mais eficaz. Por isso que a força bruta não funciona. O Estado vem de forma mansa para deixar o povo resignado ao seu poder. Bom, mas ainda há esperança para mudar esse cenário, mesmo que minimamente. E nós somos jovens, nós temos que fazer isso. E o Rothbard disse: o maior mal ao Estado é a crítica intelectual independente. Então critique-o, exponha-o. Antes de lutarmos contra o rei, é preciso despi-lo. Bom, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta nossa página no Facebook, não se esqueça de olhar a descrição para obter os artigos, curta e compartilhe os vídeos e muito obrigada!